Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Marcos, o grande evangelista, que foi intérprete de São Pedro. Quem foi esse homem que escreveu o segundo evangelho? Veja, São Marcos, ele era conhecido com o nome de João Marcos. Era um rapaz de dupla cultura, de cultura helênica, ou seja, grega, por isso o nome Marcos, e de cultura judaica, por isso o nome João, Johannes. Exatamente essa sua versatilidade de saber traduzir do aramaico para o grego é que fez com que ele fosse, na velhice de São Pedro, secretário do príncipe dos apóstolos. Como nós vemos na primeira leitura da missa de hoje, em que São Pedro, concluindo a sua carta, diz que está ali, na comunidade de Babilônia, ou seja, em Roma, com o seu filho, Marcos. É interessante notarmos esses pequenos detalhes históricos que nos servem de chave de leitura exatamente para lermos o Evangelho de Marcos com outros olhos. Veja, uma das coisas que nós poderíamos dizer que temos que admirar no Evangelho de Marcos é exatamente o fato de que ele não transmitiu um evangelho seu. Como qualquer pregador, ele fez questão de ser fiel àquilo que foi transmitido pelos apóstolos, no caso aqui por São Pedro. As reminiscências deste primeiro dos apóstolos, que é Pedro. É interessante que podemos até imaginar o velho Pedro alquebrado ali pregando o Evangelho e Marcos traduzindo para o grego. Só que algumas palavras em aramaico que foram presenciadas por São Pedro tocaram tão profundamente São Marcos que no seu Evangelho ele deixa essas palavras no original aramaico. Por exemplo, quando São Pedro, somente ele e mais alguns poucos discípulos entrou para ver a ressurreição da filha de Jairo, aquela palavra de Jesus, Talitá, cum, menina, levanta-te. Aquilo ficou marcado no coração do velho Pedro e penetrou exatamente a alma de São Marcos, de tal forma que ele não ousou sequer deixar somente no grego, mas trouxe ali o aramaico original. Também o Cristo no Horto das Oliveiras que reza e diz Abba, Pai. Aquela palavra, aquele Abba, aquele papai, aquele pai, aquele grito de um filho confiante ficou marcado no coração do velho Pedro, que assistiu àquela cena. E Marcos colocou ali no seu Evangelho. E é exatamente naquele cenário do Horto das Oliveiras que Marcos se permitiu, digamos, uma reminiscência saudosa, ou seja, uma recordação do seu coração daquela noite fatídica em que Jesus foi aprisionado. O pequeno Marcos estava lá. Sim, porque conta a tradição que o Horto das Oliveiras, aquele jardim, aquela chácara que produzia olivas para o azeite, era propriedade da família de João Marcos, assim como o cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia. Tanto o Horto das Oliveiras como o cenáculo eram da família de João Marcos. João Marcos, que estava lá em Jerusalém, quando Jesus celebrou a última ceia, às portas fechadas com seus 12 apóstolos, certamente acompanhou esses apóstolos de Jesus quando ele, saindo da montanha de Jerusalém, atravessou o vale do Cedron e subiu novamente para a montanha das Oliveiras, onde Jesus foi aprisionado. João Marcos, que estava ali, ele viu o momento em que um soldado romano veio por trás e tentou aprisioná-lo também. E ele, que estava envolto num lençol, saiu correndo.
Ele colocou esta reminiscência, esta cena no seu Evangelho. Também nós muitas vezes, diante do Cristo que sofre, saímos correndo covardemente, desmascarados, nus, como um novo Adão desnudado diante do seu pecado. Peçamos a esse evangelista que interceda por nós e nos dê a conversão e a fidelidade de, ao transmitirmos o Evangelho, transmitirmos somente aquilo que recebemos dos apóstolos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.